gente, vocês estão preparados para o último exercício das específicas de física da segunda fase da FUVEST 2020? Eu já estou sem fôlego aqui das últimas 5 questões, então vamos para mais uma. A sexta questão colocava para a gente uma equilibrista de massa E-mão se deslocando sobre uma tábua uniforme de comprimento L grande e massa E-minho, apoiada sem fixação sobre duas colunas separadas por uma distância adesão que é menor do que L. Então, quer dizer, ela não está nas extremidades da tábua. Ela está ali, sei lá onde, né? Em alguma posição ali no meio. Aí ele fala que o ponto de apoio da equilibrista está a uma distância Dzinho, tal que Dzão sobre 2 é menor do que Dzinho, que é menor do que L1 sobre 2, do centro da tábua, como mostra a figura. A figura fala melhor até do que o próprio enunciado, né? A gente tem equilibrista que é uma distância Dzinho do centro da tábua. Aí ele fala que essa distância Dzinho é maior do que D sobre 2, então ela está para lá da coluna, e é menor do que L sobre 2, isso quer dizer que esse Dzinho é menor do que metade da tábua. Aí ele fala para a gente considerar que a tábua está em equilíbrio. Faça um diagrama indicando todas as forças que atuam sobre a tábua e seus respectivos pontos de aplicação. E aí vem o ponto de cuidado, tá, gente? Se vocês fizerem esse desenho aqui no enunciado, ninguém vai ver que vocês fizeram. Tem que fazer no quadrinho. Isso é importantíssimo, tá bom? Tudo que tem para corrigir no quadrinho. Então, lá no quadrinho, eu não vou botar o quadrinho aqui, porque senão ia sumir o enunciado e a gente ia se perder completamente. Então, imaginem ali, eu deixei no cantinho, imaginem que aqui do lado é o quadrinho. Então, vamos fazer o desenho aqui, eu vou desenhar grandão para ficar fácil da gente enxergar todas as forças que atuam sobre a tábua. Muito cuidado neste momento. Quais são as forças que atuam sobre a tábua? Primeiro, o peso da tábua, né? Ele falou que ela é uma tábua uniforme, então o peso dela está bem distribuído e a gente pode representar ele como um ponto no centro dessa tábua. Então, o peso é a força exercida pela Terra e fica bem no meio dela. Então, a distância seria L sobre 2 para lá, L sobre 2 para cá. Além disso, ela tem dois apoios, que são as colunas. Todo apoio exerce uma força normal sobre a tábua. Então, eu tenho uma normal da coluna A, no ponto A, e uma normal da outra coluna, que eu vou chamar de normal B. Vamos chamar a outra coluna de coluna B. Além disso, a gente tem a equilibrista ali em cima. A equilibrista tem um peso. Só que esse peso da equilibrista age na equilibrista e não na tábua. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte. Só que a equilibrista também está em equilíbrio. E se a equilibrista está em equilíbrio, ela tem o peso dela para baixo e ela tem uma normal para cima, que é a força feita pela tábua sobre a equilibrista. Então, essa normal também não age na tábua, ela é feita pela tábua. Só que, se a tábua faz uma força na equilibrista, existe uma reação que a equilibrista faz sobre a tábua, que é essa força que eu acabei de representar ali como FE. Se a normal era para cima, a reação vai ser para baixo. Só que todo mundo é igual, o peso da equilibrista é igual ao normal, que é igual à reação. Então, todo mundo tem o mesmo valor. Então, essa força da equilibrista é o próprio peso da equilibrista em valor, mas é uma força diferente. Normalmente, a gente já desenha ali, tipo, o peso da equilibrista, mas a gente tem que tomar cuidado com o significado dele. E ele essa força da equilibrista está a uma distância Dzinho do centro, tá? Aí, então, vamos deixar claro o que a gente quis dizer. NA e NB são as forças aplicadas pelos apoios, que são as colunas. P é o peso da tábua, que está bem no meio ali do A e do B, que seria a outra coluna. E FE é a normal que a equilibrista aplica na tábua no ponto de contato com o pneu. Tem o mesmo valor do peso da equilibrista, basicamente tudo que a gente já falou. E aí a letra A está feita. E aí a gente pode ir para a letra B, vou guardar o desenho aí no cantinho para a gente fazer a letra B. Na letra B, ele quer que a gente calcule o torque resultante. Torque é a mesma coisa que momento. Em alguns lugares a gente vê como torque, em alguns lugares a gente vê como momento, mas é importante a gente lembrar que tem a ver com as rotações, ou sentido horário ou sentido anti-horário, e tem a ver com força vezes a distância até o ponto de apoio, que é o braço de alavanca. Tá? Então, são as coisas importantes para a gente lembrar. Então, ele quer saber o torque resultante exercido pelos pesos da equilibrista e da tábua em relação ao ponto A, que ele pintou de vermelhinho ali, que é o ponto de apoio da tábua na coluna mais próxima da equilibrista, a coluna da direita. Escreva a sua resposta em termos de grandezas mencionadas no texto: Emão, Elão, Eminho, Dzão e Dzinho. E da aceleração da gravidade que está representada ali no desenhinho também. Então, ele só quer o
torque ou momento resultante dos dois pesos, o peso da equilibrista e o peso da tábua. Então esquece as normais, por enquanto a gente só vai olhar para os dois pesos. O que a gente vai ter que pensar? Vamos lá. Esse primeiro peso, que é o peso da tábua, ele está a uma distância desão sobre 2, porque ele está bem no meio, né? Então uma distância de desão sobre 2 até o ponto A. Eu pintei o ponto A ali um pouquinho mais forte para ficar fácil da gente se localizar. O braço de alavanca é a distância entre o ponto de aplicação da força e o apoio, que é o A. Então, o torque, ou o momento do peso da tábua, vai ser o peso da tábua vezes desão sobre 2. E o da equilibrista? Vai ser a força do equilibrista, e a distância entre essa força e o ponto A é que é um outro negócio, né? Porque a gente sabe que Dzinho é a distância entre ela e o centro. Então, a distância entre ela e o ponto A vai ser a distância entre ela e o centro, que é o Dzinho, menos essa outra distância que a gente já tinha marcado. Então, vai ser Dzinho menos a metade de Dzão, que era a distância do peso até o ponto A. Porque a distância do peso até a força do equilibrista é o Dzinho, entenderam? Então, a gente vai tirar um pedaço do outro. E aí a gente pode fazer o nosso... A gente precisa primeiro calcular a força da equilibrista e o peso da tábua, né? Porque não tem essas opções de letrinhas ali. Então, primeiro, a gente vai lembrar que a força da equilibrista é igual ao peso da equilibrista, e o peso dela é mg, e a massa dela é emão, e a da tábua é eminho, então tomem cuidado com isso. Então, vai ser a massa da equilibrista vezes a gravidade, que é o emão, vezes g. Essa é a força E, que eu vou multiplicar com D vezes D dividido D menos Dzão dividido por 2, para calcular o momento ou o torque dela. E aí a gente tem o peso da tábua, que é a massa da tábua vezes a gravidade, e a massa da tábua ele falou que é Emin. Então vai ficar Emin vezes G. E a gente vai para o torque resultante, eu vou chamar de torque mesmo. Então eu vou usar o tal para o torque, mas vocês poderiam chamar de momento e colocar a letra M também, tá tudo bem. Só o problema de colocar a letra M é que daí ia confundir com a massa da moça, que é Emão também, e aí ia virar uma bagunça. Então eu vou usar o torque mesmo. Então, o nosso torque resultante vai ser o torque da equilibrista mais o torque da tábua, só que a gente tem que tomar cuidado, porque esses nossos torques são vetores, e a gente vai ter que analisar qual é no sentido horário e qual é no sentido anti-horário. Então, rigorosamente, a gente tem que ter posto setinhas para representar os vetores. E aí, em relação ao ponto a tábua faria girar ela no sentido que eu chamei de positivo lá em cima, que é o anti-horário, só que a equilibrista faria girar no outro sentido, que é o sentido horário. Daí o torque da equilibrista seria negativo, então. Então, nosso torque resultante seria menos o torque da equilibrista, que é a força peso da equilibrista vezes a distância D menos Dzão sobre 2, mais o da tábua, que é o peso da tábua, vezes Dzão sobre 2, e aí a gente já tem esses valores. Então, no lugar do peso da equilibrista, eu vou pôr Emão vezes G, no lugar do peso da tábua, Emin vezes G. E aí a gente troca tudo isso. E a gente poderia deixar essa resposta, tá tudo bem? Não tá muito bonita, né? Porque tem umas coisas aí que talvez desse pra gente juntar, mas se a gente juntar os Dzão, aí a gente separa os M, então não vai resolver muita coisa. Então, a gente pode deixar a resposta assim mesmo. Tá em termo de Emão, G, Dzinho, Dzão e Eminho, que é o que ele falou que podia. A gente nem usou L ainda, também podia, mas não precisou. Então, é isso, a nossa resposta é a letra B, e agora a gente vai para a letra C. Na letra C, ele quer saber a distância máxima da equilibrista ao centro na tábua para que o conjunto permaneça em equilíbrio estático. Então, ele quer que o torque resultante de tudo seja 0 para manter o equilíbrio. Considere os seguintes dados. Agora ele deu valores. O comprimento da tábua é 5 metros, a massa da tábua é 20 kg, a massa da equilibrista é 60 kg e a distância entre as colunas é 3 metros. Mas, gente, vocês sabem que eu não gosto de fazer conta. Então, eu só vou usar esses valores aqui, assim, tipo, na última parte possível. Todo o resto a gente vai manter com as nossas letrinhas. Então, lembra, tudo isso a gente já tinha lá da outra situação, vou copiar. Que, né, no nosso quadrinho a gente teria tudo isso já aproveitado de um item para o outro, não é igual aqui no slide que some tudo hora que a gente muda. Esse era o torque resultante dos dois pesos. Além disso, a gente ainda tem as duas normais para cima. Só que a normal A está sendo aplicada sobre o próprio apoio que ele determinou para a gente, que é o ponto A. Então, o braço de alavanca da normal A é 0. Então, o torque dela também vai ser 0, porque vai ficar normal A vezes 0, que dá 0. Então, a normal A não tem torque, que está bem em cima. Mas a normal B tem. A normal B está a uma distância Dzão do ponto de apoio A. Então, a gente vai ter que levar em consideração uma outra normal. Só que tem mais um ponto. A gente está na situação limite. Tipo, a moça está o mais longe possível que ela consegue. Então, a nossa tábua estaria, tipo, quase levantando. Tipo, quase, assim, um tiquinho encostadinho.
Só que um tiquinho encostadinha significa que não tem quase nenhuma força da coluna B na tábua, porque ela está quase levantando. Então, a gente considera que essa nota normal B seria quase zero. Tipo, muito perto. Tipo, 0,000000001. Ou mais zeros. Que é tipo zero. Então, a normal B também não existe mais. Então, o nosso torque resultante, como não tem torque da normal A e não tem normal B, ele vai ser a própria resposta que a gente tinha da letra B. Então, na situação de equilíbrio, o que tem que acontecer é que esse torque resultante vai ter que ser zero. E aí a gente vai ter que descobrir o Dzinho. Agora ele deu o valor do Dzão, do Emão, do Eminho e da gravidade. Então, ele deu os valores dessas coisas que a gente tinha na resposta da letra B, a gente vai ter que substituir e achar o Dzinho. Esse é o nosso desafio. Então, vamos lá. O Emão era 60, lembrando que ele era negativo, o torque resultante vai ter que ser zero. A gravidade é 10, o Dzinho é o que a gente quer saber. O Dzão é 3 dividido por 2, o Eminho é 20, 10, 3 sobre 2. É só resolver, tranquilinho. Como a nossa equação é igual a zero, a gente poderia cortar todos os 10, cortar o zero do 60 e do 20. Eu não fiz isso, não sei porque eu não fiz isso. Eu fiz a conta mesmo, ó, 60 vezes 10 deu 600, 3 dividido por 2 eu pus 1,5, aí ali 20 vezes 10 eu pus 200, 3 dividido por 2, 1,5. Aí eu fiz a distributiva, então ficou menos 600 vezes D, menos 600 vezes menos 1,5 deu menos com menos dá mais, 600 vezes 1,5 dá 900, 200 vezes 1,5, 2 vezes 1,5 dá 3, com 2 zeros 300. Então, menos 600D eu vou passar para o lado de cá, era menos vai ficar positivo, então vai ficar 600D. Do lado de lá, 900 mais 300 dá 1.200. Aí eu tenho que pensar 600 vezes quanto que dá 1.200. 1.200 é o dobro, né? Então, D é 2 metros e acabamos. E essa é a resposta da letra C. Sobrou até um espacinho para mim aqui, tô até feliz. E é isso, gente. Acabou meu fôlego junto, agora acabou de verdade. Vou ter que fazer uma pausa aqui antes de gravar o 2021. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da resolução das nossas 6 questões das específicas de física da FUVEST 2020. Me conta aí nos comentários se você quer 2021 também. E eu espero que tenha ajudado vocês, que tenha acalmado o coraçãozinho de vocês, deixado vocês mais confiantes para fazerem a prova, darem o melhor de vocês. E depois que sair o resultado, vocês vêm aqui me contar se deu certo, se vocês passaram. Eu tô aqui na torcida. E a gente se vê logo, logo numa próxima resolução, tá bom? Tchau, gente. Fiquem bem, se cuidem.